como foi o meu processo para tirar o visto de estudante do Reino Unido para vir estudar aqui em Londres. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Oiê, se você ainda não me conhece, meu nome é Samara e atualmente eu tô aqui em Londres, estou estudando aqui, fazendo um Foundation Degree na National Centre for Circus Arts, que é uma escola de circo, né, que faz parte da University of Kent, da Universidade de Kent, na Inglaterra. E esse curso que eu faço, ele fica aqui em Londres, nesse campus, né, da universidade. E para isso, eu precisei fazer o meu visto de estudante e vou contar para vocês sobre todo o processo. Bom, para começar, uma coisa que foi muito importante que eu precisei fazer antes do visto foi conseguir, né, minha confirmation letter, que é uma coisa que a escola providencia para você, a universidade, né, que vai fazer esse número para você, e esse número e essa carta que vem um número que é referente a essa carta é chamado de CAS. C-E-C-A-S, CAS, não sei como eles falam isso em inglês, mas eu chamo ele, apelido ele carinhosamente de CAS. Eu falei um pouco mais de como foi o meu processo para ser aceita nesse curso no vídeo anterior, então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá e dar uma olhada. Eu falo lá, né, como que eu consegui esse bendito desse número para fazer o resto da minha aplicação. Então, tendo esse número em mãos, eu fui no site do governo, né, certinho, na parte lá de aplicação para vistos de estudante. E eu comecei todo o meu processo, que é de um formulário gigante que você tem que preencher. Para nossa sorte, para os estudantes, né, esse processo não é tão complicado como para outros tipos de visto, como visto de trabalho ou visto de relacionamentos que existem no país. Então, para quem quer saber, né, se tem como fazer o visto de estudante sem a ajuda de um advogado, tem. Tanto que eu fiz sozinha, por conta própria. Foi um processo burocrático, mas eu acho que foi bem explícito ali, né, o que você precisava fazer. Mas sim, se você acha que você precisa da ajuda de um advogado para fazer esse processo, eu recomendo que você entre em contato com um advogado e faça todo o seu processo através dessa pessoa. Vale lembrar que quando você faz esse processo com uma pessoa para intermediar para você, todas as coisas relacionadas às perguntas que a imigração vai fazer ou aos resultados que você vai ter, primeiro vão ser enviados para essa pessoa e depois ela vai enviar para você. Então, pode ser que isso atrase um pouquinho o processo. E aí, o primeiro passo foi, de fato, preencher todo esse formulário digital que tem ali no site do governo. Esse formulário tinha perguntas, né, sobre mim, perguntas sobre a minha personalidade e perguntas relacionadas ao meu curso. Então, todas as informações que eram relacionadas ao meu curso eu tinha que confirmar na carta que a escola me mandou mesmo, para eu ter certeza do que responder. Já as perguntas relacionadas à minha pessoa, né, eu mesma pude responder. E aí tinham perguntas de várias coisas. Até se eu já tinha tido multa de trânsito, eles me perguntaram. Mas eles fizeram, assim, todas as perguntas que vocês podem imaginar sobre todos os aspectos da minha vida. Se eu conhecia pessoas na Inglaterra, onde eu ficaria, né, quando eu chegasse em Londres, qual seria o meu endereço para acomodação provisória na minha chegada, qual a data que eu tinha intenção de chegar no país, todas essas perguntas. Um fato interessante que, se eu soubesse, poderia ter me adiantado muito no processo, é que esse formulário, ele pode ser salvo a qualquer momento e depois você pode voltar e terminar de preencher. Então você não precisa fazer tudo de um dia só e você não precisa necessariamente estar no Brasil para começar a preencher o formulário. Isso era uma dúvida que eu tinha porque eu sabia que o processo deveria ser feito no meu país de origem ou de residência. Então eu fiquei com medo de começar o processo no Brasil e eles já me deram uma data para, sei lá, ir lá tirar digitais amanhã no escritório do Rio de Janeiro e eu não consegui fazer essa viagem pro Brasil a tempo de fazer essa entrevista. Mas não é assim, tá? Eles vão te dar um formulário, você pode ir preenchendo aos poucos e depois você que escolhe a data que você quer ir no escritório. Pelo menos foi assim na minha experiência e no escritório do Rio de Janeiro, porque eu sei também que dependendo do escritório de imigração que você vai, né, pode ser que tenha alguma diferença. Mas o processo mesmo do site do Reino Unido, quando você começa a preencher, você já tem um lugarzinho assim no site para você salvar e terminar de responder mais tarde. Depois que você faz o preenchimento de 90% ali do seu formulário, você é redirecionado para o site do NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, e aí você precisa pagar uma taxa. Essa taxa, quando eu fui pagar, tava aí por volta dos 400 e pouco, quase 500 libras por ano dessa taxa, uma taxa que já era bem cara e agora ela está mais cara ainda. Eu não sei quanto que vai estar custando quando você estiver vendo esse vídeo, eu espero muito que essa taxa fique o menor possível, mas infelizmente no momento a gente tá com uns probleminhas relacionados ao governo atual aqui do Reino Unido. Algumas tendências um pouco anti-imigrantes vêm acontecendo e uma delas tem sido aumentar
isentar todos os custos relacionados a vistos e processos pro Reino Unido, né, para imigrantes. Então, existem até alguns debates, alguns vídeos que viralizaram na internet de pessoas do governo falando que não vão aumentar os impostos das pessoas, somente aumentar as taxas dos imigrantes, né? Como se os imigrantes não fossem pessoas. Mas enfim, vamos deixar esse papo para um outro vídeo, não é mesmo? Mas aí, depois que você faz o pagamento da taxa do serviço de saúde, que aí vai depender da quantidade de anos que você vai aplicar, então você paga de uma vez só para todos os anos de visto que você tiver. E essa taxa também varia, né? De acordo com a data que você tá aplicando, que no meu caso eu apliquei por um valor que agora já não tá mais disponível, né, como eu falei pra vocês. Pode ser também que no futuro essa taxa venha a mudar. Como o VSF Global, que é a agência, né, que é responsável pelos vistos no Brasil, os vistos do Reino Unido no Brasil, atua no Brasil, o valor que eu paguei, ele foi um valor em dólar, tá? Eu não paguei em libras, eu achei isso uma palhaçada, porque eu já tinha parte da minha grana toda em libras esperando pra pagar o NHS, e aí eles vêm e me cobram em dólar, né, pra eu ter que pagar mais uma taxa de conversão. Mas, só pra vocês saberem, assim, eu paguei em dólar. E aí, depois que eu fiz todo o pagamento do NHS, eles me deram um código, que era o meu número do IHS, não era NHS, e esse IHS era o que eu usava lá no meu formulário para continuar o meu processo até que eu chegasse na página de pagamento do visto propriamente dito. Então, primeiro você faz o pagamento do NHS, que é a taxa de seguro de saúde, que nós, como imigrantes, somos obrigados a pagar para morar aqui. E depois você faz o seu pagamento do visto. Então, primeiro seguro-saúde e depois visto. E aí você envia o seu processo e começa a processar ali qual vai ser o documento que você precisa apresentar de acordo com as suas circunstâncias. E no meu caso, o único documento, além de toda a carta da escola e tudo mais que eles me pediram, né, para apresentar, foi o passaporte. Depois, né, eu tive que ser redirecionada ali pro site do VSF Global. E nesse site do VSF Global, que é a agência que fica no Brasil, que é responsável pelos vistos do Reino Unido, mas também de outros países. Lá tinha também de Portugal, Noruega e Holanda, se não me engano. E na VSF Global você faz a aplicação para você fazer a sua biometria, que é você ir lá no escritório presencialmente. Dizem que pode ter uma entrevista. No meu caso, não tinha entrevista, e todas as pessoas que estavam lá, elas só falavam que elas não poderiam interferir no processo. Então, assim, elas não poderiam me ajudar com nada ali. Eu não poderia falar assim, você acha que é melhor eu mandar esse documento aqui ou esse? Eles não poderiam decidir pra mim, por exemplo, entendeu? Se no seu caso o site do governo disser que você precisa de algum documento de suporte, você precisa, nesse momento que você entra pro site do VSF Global, fazer o upload desses documentos ali. Porque se você não fizer esse upload, ele vai ter que ser feito no dia da sua biometria. E qualquer documento a mais que eles peçam que você tenha que fazer o upload e você não fizer, eles vão te cobrar uma taxa pra isso. Porque basicamente essa agência, ela cobra taxa pra tudo que você faz. Eles escaneiam o seu passaporte, então o passaporte você precisa enviar original, né? Chegar lá com o seu passaporte original, e eles escaneiam lá o seu passaporte original e também escaneiam lá a sua carta do visto, né? Que diz que você fez a aplicação no site, e a carta também do seu agendamento pra data que você vai fazer o agendamento para ir lá tirar a sua biometria. Mas lembra de verificar quais são os documentos que você precisa fazer o upload, se você precisar fazer o upload de algum documento, porque se você chega lá de mão abanando só com os documentos originais, eles vão te cobrar taxas para escanear, né, esses documentos extras. Vale lembrar que uma das coisas que também se fala no processo de visto de estudante para Inglaterra é a comprovação financeira. Porém, o Brasil, ele faz parte de uma lista, né, que essa comprovação financeira, ela pode não ser pedida, então a gente não precisa, teoricamente, fazer a comprovação financeira. Porém, se eles pedirem para algumas pessoas específicas, assim, na roleta russa, se eles pedirem e as pessoas não tiverem a comprovação financeira, né, para oferecer, então o seu visto vai ser negado. Porém, eu não precisei fazer, eles não me pediram esse documento em nenhuma parte do processo. Daí você faz, né, nesse site da VSF Global, o agendamento. Você, pelo menos no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, você faz a escolha da sua data, e você também escolhe se você quer que o seu documento seja entregue em casa, ou se você quer buscar o seu documento, se você quer receber SMS falando sobre o status. E eu não recomendo que você faça isso do SMS, porque tudo que você faz neles você tem que pagar. E eu paguei, acho que foi 10, 15 reais para receber por SMS, e eu recebi por e-mail muito antes, e eu já sabia quando eu recebi o SMS. Então, assim, não adiantou de nada receber aquela mensagem. Paguei à toa. Mas eles te oferecem, assim, várias coisas para pagar. Eles também te oferecem para
você pagar, eu acho que uns R$500 pra você ficar com seu passaporte não ficar lá durante o processo, porém não adianta de nada, porque depois você precisa ir lá presencialmente pra colar o seu visto no passaporte de qualquer jeito. Então, se você não tiver nenhuma viagem pra fazer durante esse período, não paga isso, sabe? Porque, assim, não achei que valeu a pena, que valeria, né, a pena. Eu, no caso, não paguei por isso, mas eu fiquei pensando, poxa, o único motivo pelo qual eu ia querer meu passaporte comigo durante esse processo era se eu quisesse viajar pra Europa. Mas se eu tivesse vindo pra Europa, eu não ia poder, né, voltar pro Brasil só pra ir lá e colar meu visto e voltar de novo, entendeu? Então, não fazia sentido ficar com meu passaporte durante esse processo. E aí, eles vão lá, pedem pra você olhar pra câmera lá, né, pra poder o agente de imigração do Reino Unido ver você, que você se apresentou lá originalmente, que não era um você fake, que foi na entrevista. Então você olha pra câmera de segurança e aí você entrega os documentos, eles fazem todo o escaneamento do documento e aí o processo começa a ser analisado pela imigração do Reino Unido. Depois que você faz a sua biometria, que você tira as suas digitais, eles normalmente têm 3 semanas, quando você faz o processo do seu país de origem, eles normalmente têm 3 semanas pra te dar a resposta, e essas 3 semanas são a partir da data que você vai lá na sua entrevista, tá? Não é de quando você começa a fazer seu formulário, então essa era uma outra dúvida que eu tinha quando eu tava fazendo o processo, porém eu recebi o resultado do meu visto em uma semana, menos de uma semana na verdade. Então eu fiz o meu processo na segunda-feira, fiz a minha entrevista, né, que foi só pra tirar as digitais e bater um papo com as pessoas lá que trabalhavam no VSF. Foi bem legal até, eles foram super carismáticos, achei que me deixaram bem confortáveis, eu achei que eu ia chegar lá e ia fazer uma entrevista, ia ter um agente de imigração, alguma coisa do tipo lá, e não, foi só assim, pessoas que realmente trabalham lá, só ajudando a gente mesmo. Então, e lá, quando você chega, eles ficam oferecendo de novo aquele monte de coisa que tem pra pagar no site, é tipo o Ryanair, sabe? Quando você entra no voo que eles oferecem raspadinha, que eles oferecem tudo. Então, eles oferecem um monte de coisa lá também. E aí, foi até lá que eu comprei o negócio da mensagem. Mas eles ficam te oferecendo vários serviços deles lá pra você incrementar na sua aplicação de visto lá e você pagar mais pra eles. E aí, eu fiz esse meu processo, né, na segunda, e no sábado de manhã, eu recebi a mensagem, tipo, 4 horas da manhã, que era 8 horas da manhã no Reino Unido, e eu recebi a minha mensagem de que meu visto tinha sido aceito. Depois que eu recebi essa mensagem do governo, eu tive que esperar, então, o VSF receber o meu visto. Então, o meu visto, ele viajou daqui de Londres lá pro Brasil pra eles colarem no meu passaporte e me entregarem o passaporte. Bom, essa foi a minha experiência, assim, né, pra fazer esse visto. E eu tô pensando em criar um material mais específico, falando mais sobre esse processo, da parte mais burocrática, né, dele, além da parte burocrática também de entrar pra uma faculdade no Reino Unido e o pós, né, depois que você tá aqui, como que funciona, o que você precisa, quais são os documentos que você precisa tirar, como é pra fazer National Security Number, encontrar casa, como que tudo funciona. E se você tiver interesse num guia desse tipo, eu vou deixar um formulário aqui na descrição pra você colocar seu nome lá, pra eu saber se você tem interesse nesse tipo de conteúdo ou não. Mas por hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que tá aí pra aplicar pra um visto pro Reino Unido, precisa saber como é o processo, envie esse vídeo pra essa pessoa e até a próxima.